Olá, sou Josemima Mesquita, professora e psicopedagoga. Nosso diálogo de hoje será sobre o comportamento das crianças na fase da educação infantil. Pontuaremos principalmente o elemento da desobediência, do enfrentamento aos pais e de atitudes desafiadoras e opositoras diante da figura de adultos e diante da figura de autoridade, seja pais, professores, avós, tios. Até que ponto é normal uma criança enfrentar os adultos? Até que ponto é normal ela querer ter o controle da situação? É comum observarmos algumas crianças apresentando uma situação de desobediência, falta de limites, às vezes situações de birra. Perfeito, é comum, isso faz parte do desenvolvimento infantil. Porém, quando conversamos com essa criança, enquanto professores, enquanto família, se essa criança reelaborar, se essa criança reestruturar esse comportamento de intolerância, esse comportamento de enfrentamento aos adultos de maneira saudável, perfeito, ficou resolvido. E é bom que a criança apresente alguns comportamentos de enfrentamento, até para lidar com situações de frustrações e saber como reagir diante do que pode, do que não pode, do que é certo e do que é errado. Porém, a desobediência que nós vamos colocar nesse diálogo com bastante intensidade está associada ao transtorno opositivo desafiador. Esse transtorno aparece na infância e ele se caracteriza por algumas atitudes de comportamento. A criança apresenta irritabilidade, apresenta agressividade, enfrentamento aos pais, atitudes desafiadoras, opositoras. Em algumas situações, ela responsabiliza os outros pelo seu fracasso. De fato, ela não consegue aceitar as normas que o adulto oferece a ela. E, geralmente, esses sintomas de comportamento são observados e são mais evidenciados na escola e na família. Por isso, é importante que o professor esteja atento ao comportamento dos seus estudantes, justamente para poder lhe ajudar a identificar se esse estudante tem ou não o transtorno opositivo desafiador. Se a criança apresenta esse conjunto de sintomas de enfrentamento, de irritabilidade, de resistência à norma, de variação de humor, o que é que acontece? Ela vai ter prejuízo em algumas áreas. E os prejuízos vão ser, de certa forma, na área acadêmica, na área social e na área emocional. Na área social, porque ela vai perder amigos. Ela não vai ser convidada para as festas de aniversário, para os passeios. Por quê? Porque ela perturba, porque ela quer mandar em tudo, porque ela não respeita nada. Então, de certa forma, ela vai ser excluída. Ela vai ser prejudicada, sim, na questão acadêmica, porque se esse emocional, se essa dinâmica psíquica dela está em sofrimento, ela não vai conseguir ativar suas funções cognitivas. E do ponto de vista emocional também, a imagem que ela constrói dela é uma imagem de dor, uma imagem de baixa autoestima. Essas crianças não são felizes. Elas se empoderam de uma ilusão que tudo pode, que elas são líderes, mas elas estão em sofrimento psíquico, emocional, cognitivo, intelectual e social. Os pais sofrem com esse tipo de comportamento dos filhos, porque eles não sabem o que fazer. E o que fazer? Então, nesse momento que nós observamos que nossos filhos ou o meu estudante, é possível sim que ele tenha o transtorno opositivo desafiador, porque ele traz alguns sinais. Chegou a hora de nós elaborarmos o diagnóstico. E não é fácil fazer o diagnóstico do transtorno opositivo desafiador. É necessário ter uma equipe multidisciplinar, com o olhar do psiquiatra, com o olhar do psicólogo, com a parceria dos professores, com a participação dos pais, com o olhar, sim, da terapia psicopedagógica também, porque muitas vezes essa criança já está no consultório do psicopedagogo e, na verdade, o que fazer? E o que fazer, nós podemos definir a intervenção. Chegou a hora urgente da intervenção.
nós não podemos deixar de cuidar desse transtorno. Se a criança não reelaborar, não reestruturar esses sinais, esse comportamento explosivo agora na infância, sem dúvida, ela apresentará novos transtornos em fases posteriores, na adolescência e na fase adulta. Por exemplo, o transtorno de desvio de conduta e outros transtornos do ponto de vista antissocial. Ela vai ter grandes prejuízos em construir amigos, ela vai ter grandes dificuldades no sentido de se adaptar em algum grupo. E com certeza, se isso não for reelaborado e reestruturado na infância, ela não será um adulto capaz de lidar e superar com as frustrações e com as dificuldades. Vamos deixar algumas dicas aqui nesse momento. Os pais também precisam aprender a lidar com esse transtorno. Os pais precisam aprender a aceitar esse transtorno como algo do ponto de vista ambiental. E as hipóteses científicas revelam que as causas podem sim estar associadas a questões de ordem biológica e de ordem ambiental, ao movimento da dinâmica familiar. É importante como é que nós estamos vivenciando o dia a dia com nossos filhos. Como é que está a nossa saúde emocional enquanto pai, enquanto mãe, enquanto família de um modo geral. A nossa modalidade de ensinagem vai definir a modalidade de aprendizagem dos nossos filhos. Então, se meu filho apresenta um comportamento muito opositivo, muito desafiador de enfrentamento à minha figura de pai e de mãe, calma, vamos repensar. Ele não está fazendo isso de forma consciente. Ele é uma criança, ele está exatamente ali solicitando, pedindo socorro. Olhe para mim, eu estou aqui, eu preciso da ajuda de vocês. O meu objetivo nessa família e na escola não é só decepcionar meus professores, não é só decepcionar meus pais. Eu preciso ser olhado, eu preciso ser visto também, né? Com os meus olhos, mas com os olhos de vocês também. Quero que vocês acreditem em mim. O mais complicado é você acertar no diagnóstico, mas o mais emergencial é a intervenção. E a intervenção se materializa pela questão da afetividade, do tempo que eu disponho para esse filho. Eu não posso desistir dele, porque se meu filho e se meu aluno percebe que eu desisti dele, acabou. Acabou todas as minhas possibilidades enquanto criança, porque as pessoas que eu mais confio, que eu mais tenho referência na minha infância, são meus pais e meus professores. É necessário, sim, que nós façamos intervenções adequadas, que possibilitem essa criança a repensar o seu comportamento. Existem algumas abordagens terapêuticas, como a terapia cognitiva comportamental, que possibilita a criança se colocar no lugar do outro, que possibilita a criança a perceber que o que ela está realizando, que o que ela está provocando naquele momento está causando dor ao outro. Então, o transtorno opositivo desafiador não é apenas um transtorno que surge no comportamento da criança para desestabilizar essa criança e seus pais. Precisa, sim, ser diagnosticado, mas principalmente precisa ser tratado com cautela e principalmente com acolhimento e afeto. E sempre pontuamos que a inteligência emocional é tão importante quanto a inteligência intelectual. Dentro da criança que apresenta o transtorno opositivo desafiador, percebe-se uma sincronia entre o movimento intelectual e o movimento emocional. Por isso, os prejuízos do ponto de vista social. Chegamos ao final do nosso debate. Se você se identificou com a temática, curta o vídeo, se inscreva no nosso canal. Isso nos ajuda a alcançar a instituição Família e Escola. Um abraço, professora Jorgemima Mesquita.